O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado. Sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Você tem se observado? Pois é. Como é que você age com uma perda? E como que Deus age com a perda? Bem, nós temos aprendido que Deus, ele não fica parado no tempo. Ele toma atitude. Ele não fica indiferente à dor do ser humano, tampouco. Ele também sente dor, e muito mais do que imaginamos. Só que Deus, ele age, ele toma atitude. Bem, o Senhor Jesus foi o reflexo de Deus. Ele, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo para representar Deus. Como é que Deus age? É isso que você tem percebido aqui nesse Quem é Deus? Jesus disse, quando Lázaro estava ali no sepulcro, ele foi ver, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Observe a atitude de Marta. Não às vezes, não acontece com você também? Deus fala na sua palavra o que vai ser, o que é. Ele dita as coisas e você diz, não, olha, ele já está morto há 4 dias, já cheira mal. De repente você, ouvinte, você se sente assim, que o seu problema já se estende por muito tempo e não tem mais solução. É isso que você pensa. E você descarta tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fala. Disse-lhe Jesus, olha que Deus, ele não fica indiferente com as nossas reações. Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Ora, gente, isso é para mim, essa passagem aqui fala muito comigo. Por quê? Crer é colocar acima de tudo, inclusive das circunstâncias, inclusive dos dias que se passaram, inclusive do defunto. Se eu creio, eu coloco essa crença, ou seja, uma paz que tenho comigo, que Deus vai fazer o que convém fazer. Então Jesus disse para Marta, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Observe, o Senhor Jesus, como Filho de Deus, e nós que somos filhos de Deus, quem é filho de Deus tem essa crença, essa constância, ainda que falha, né? Nós não somos perfeitos como o Senhor Jesus, nós filhos de Deus. Quem é filho de Deus não é perfeito, mas tem algo em comum, tem paz que
Deus está sob controle. E interessante que no meio daquela situação do sepulcro, de Marta falando tudo aquilo, da ansiedade, da dúvida dela, o Senhor Jesus agradece ao Pai por ele ter ouvido antes mesmo de acontecer o milagre. E sabe por que ele agradece? Porque ele conhece o Pai. Não é a questão de um ensinamento, não, ele sabe quem é o Pai. E ele sabe que vai acontecer o que ele veio fazer. E você, tem essa crença em Deus? Você é filho de Deus? Pois é, o Filho de Deus, ele tem segurança que o Pai está sob controle de tudo, ainda mesmo em uma perda como esta. Bem, vamos a uma trilha musical e já voltamos para que você raciocine. Eu estava aqui falando com Deus, eu e Ele, e eu amo falar com Ele, eu amo admirá-lo, porque quando eu leio a Bíblia, eu, na verdade, estou procurando os pensamentos de Deus, para diferenciar dos meus pensamentos, daquilo que eu guardo. Sabe aquelas coisas que já passamos, né? Aquelas perdas, aquelas dificuldades, aquelas dores, aquelas reações, tudo aquilo que já passou na minha vida, eu levo adiante olhando para o Senhor Jesus do que eu tenho que fazer daqui para frente. Bem, o passado para mim é uma maneira de eu olhar e ver o que talvez ainda não foi resolvido, ou ver a obra de Deus. Bem, o Senhor Jesus, ele mostrou a sua paz, dando graças a Deus por haver ouvido. Como ele bem disse, eu bem sei que sempre que me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tão lindo, né? Ele tem paz, ele faz a parte dele e ele ajuda aquela multidão incrédula, provavelmente, que ele é o enviado do Pai. Ou seja, ele diz isso em voz alta para que as pessoas pudessem reagirem, observar a diferença. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu. Primeiro, ele teve que chamar Lázaro, porque se ele não falasse o nome, ia sair todos os defuntos. Pois é, mas ele chamou Lázaro. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e os seus
rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, ele saiu para fora com as mãos e os pés ligados com as faixas e com seu rosto envolto no lenço. Independentemente da parte física de Lázaro, ele saiu para fora. Sabe, quando você ouve a voz de Deus, independente da faixa, daquilo que está prendendo os seus pés, os seus braços, você levanta, você anda. Esse é o poder da voz de Deus. E Jesus falou: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Bem, está aí a fé e a circunstância. Quem é você? Você crer em Jesus por aquilo que você está vendo, dos sinais dele, da atitude dele? Ou você vai para o lado dos fariseus? Quem é você? Você está vendo todos os sinais através dos testemunhos. Quem é você? Bem, Deus tem mostrado quem é ele.